Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje temos a maior vitória do povo, referente ao auxílio emergencial de 2021. É o que todo mundo estava esperando. Já deixa aqui no comentário se você é membro do Bolsa Família ou recebe o auxílio emergencial sem estar no cadastro único. Temos grandes novidades tanto para as mães solteiras, inscritos no Bolsa Família, e demais beneficiários do auxílio emergencial. Também foi liberado um auxílio importante, e mostraremos tudo como vai funcionar. Além disso, temos novidades sobre o novo Vale Gás e auxílio creche que será liberado pelo governo federal. Rapidamente te convido a deixar o like neste vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Além de um canal informativo, somos uma rede de apoio que lutamos pelos direitos dos cidadãos e damos as melhores informações sobre todos os tipos de auxílios pagos por todo o Brasil. Então, venha fazer parte da nossa comunidade. E tem coisa boa chegando, pagamento liberado já no mês de agosto. Já comenta aqui se você gostou do novo Auxílio Brasil, criado pelo governo federal, ou você preferia que ficasse o auxílio emergencial e o antigo Bolsa Família. Sem mais demora, vamos às novidades de hoje. E a primeira notícia é sobre os pagamentos do auxílio de hoje. Hoje, 3 de novembro, teremos o pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. Com o retorno do auxílio emergencial, mais de 9 milhões de beneficiários do programa social voltarão a receber as parcelas. Assim como em 2020, esse grupo irá receber, conforme o calendário específico do Bolsa Família, o valor mais vantajoso entre os dois benefícios. A consulta de quem irá receber ou teve o auxílio cortado agora pode ser feita no site do Ministério da Cidadania, https://consultauxilio.cidadania.gov.br/consulta/, onde a DataPrev fornece as informações por meio de consulta com CPF, data de nascimento e nome da mãe. Você está recebendo essas parcelas? Comente aqui. Governo de São Paulo reforça suas políticas sociais durante a pandemia. Nos últimos meses, o governador João Dória anunciou uma série de concessões de abonos para a população vulnerável de seu estado. Através do projeto Bolsa do Povo, foram criados e unificados uma série de pagamentos para mais de 1,44 milhões de famílias. O Bolsa do Povo tornou-se conhecido nacionalmente por unificar uma gama de ações sociais gerenciadas pelo governo de São Paulo. Em vigor desde o dia 26 de maio deste ano, ele funciona como uma espécie de carteira social para ajudar as famílias sem situação de vulnerabilidade. Antes de avaliar os critérios de concessão de cada abono que se integra ao projeto, o cidadão precisa estar devidamente registrado no Cadastro Único. Somente com seu registro e comprovação de baixa renda é que ele pode tentar uma candidatura dos pagamentos do BP. Atualmente estão sendo concedidos 11 benefícios dentro do projeto, sendo cada um deles repassados através de critérios específicos de acordo com sua modalidade e objetivo. Confira os mais solicitados: Vale Gás, benefício, transferência de renda para compra de botijão de gás de cozinha, GLP, 13 kg, com 3 parcelas de R$ 100 bimestrais, totalizando R$ 300. Quem tem direito? Famílias em situação de vulnerabilidade, com renda mensal per capita de até R$ 178, inscritas no CAD único, sem Bolsa Família. Como se candidatar? Não é necessário fazer inscrição. As famílias devem conferir se são elegíveis a esse auxílio efetuando a consulta com o número do NIS no site. Bolsa do Povo Educação. Benefício: contrato de trabalho nas escolas por 6 meses, com 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais de trabalho, especialmente em áreas responsáveis pela manutenção dos protocolos sanitários contra a pandemia da Covid-19, com bolsa de R$ 500 mensais. Quem tem direito? Os responsáveis legais dos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino, com idades entre 18 e 59 anos, residente de local próximo à unidade. Como se candidatar? Inscrição no site. Bolsa Talento Esportivo. Benefício: apoio financeiro que varia de R$ 415 mensais para a categoria estudantil até R$ 2.490 mensais para a categoria internacional. Quem tem direito?
atletas de qualquer modalidade em nível de excelência que pretendam representar São Paulo em competições. Como se candidatar? É necessário se cadastrar no projeto e passar por uma avaliação. Você é de São Paulo? Comente aqui de onde você é. Agora vamos falar do super auxílio de R$ 1.100. Os servidores da CMM, Câmara Municipal de Manaus, vão ganhar auxílio alimentação de até um salário mínimo, R$ 1.100, nos meses de novembro e dezembro deste ano. O auxílio atual de R$ 458,44 volta a ser pago regularmente em janeiro de 2022. O valor maior nos 2 meses é um benefício de final de ano, definido na Lei 498, de 27 de outubro de 2021, promulgada pelo Legislativo. A mesa diretora justifica que o auxílio extra é possível devido ao bom desempenho da gestão econômico-financeira da casa, e que esse aporte financeiro vai proporcionar a recuperação das finanças dos servidores neste ano em que se vive na situação de anormalidade. A referência é a pandemia de Covid-19 que gerou restrições como o distanciamento social. No caso da Câmara, a redução de servidores e o trabalho de forma híbrida gerou economia de gastos com energia elétrica, água, combustível e material de custeio. Entre os dias 15 de julho e 1º de agosto teve o recesso parlamentar, período em que o plenário não foi utilizado. O número de servidores da CMM não é fixo. A atual legislatura começou com 1.645 funcionários em janeiro, entre efetivos e nomeados em comissão e verba de gabinete. No mês seguinte, fevereiro, mesmo na pandemia, aumentou para 1.713 servidores. Em março haviam 1.750 servidores, quantidade que caiu para 1.736 em abril. Nos últimos meses houve crescimento, passando a 1.780 em maio, 1.791 em junho, 1.796 em julho e 1.802 em agosto. Os dados estão no portal da Transparência. Se os números de agosto forem mantidos no último bimestre de 2021, a despesa extra será de R$ 3,964 milhões com o auxílio extra somando os 2 meses. Em dezembro de 2020, o então presidente Joelson Silva concedeu abono de fim de ano a todos os servidores no valor de RS 300. Na época existiam 1.841 servidores na CMM e o gasto foi de R$ 552.300. Agora vamos falar do aumento do Bolsa Família. Atualmente, deputados aliados de Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, tentam conseguir votos para a aprovação de medidas favoráveis ao governo. Contudo, a PEC dos precatórios ainda se encontra parada, o que vem incomodando e preocupando integrantes do governo. Trata-se da proposta de emenda constitucional que poderá arcar com as despesas do novo programa assistencial, o Auxílio Brasil. Nesse sentido, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, se manifestou sobre a situação. Para ele, o pagamento dos R$ 400 para as famílias em condição de vulnerabilidade já tem confirmação mesmo em caso de derrota do governo. Em reunião com Lira na última quarta-feira, 27 de outubro, o líder da Casa Civil comentou sobre a possibilidade de estender novamente o auxílio emergencial, caso o espaço fiscal não seja conseguido por meio da aprovação da PEC. O auxílio emergencial possui o objetivo de fornecer uma compensação financeira a diversas famílias e trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade e que estão sofrendo os impactos da pandemia. Por esse motivo, o benefício, que já teve outras prorrogações, mas possui um encerramento previsto para este mês de outubro. Desse modo, uma nova extensão do programa emergencial paga aos brasileiros seria vista como uma espécie de plano B do governo. Para financiar esta nova etapa do benefício, então, a ideia seria de decretar novamente estado de calamidade pública, o que possibilita gastos acima do teto de gastos ou a edição de um crédito extraordinário. Recentemente, durante a última quinta-feira, 28 de outubro, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, utilizou suas redes sociais para declarar que a solução do governo é a aprovação da PEC dos precatórios. Isto é, medida que flexibilizaria o pagamento de dívidas judiciais da União por um período de 10 anos. Será votada na próxima quarta-feira presencialmente. Mobilizamos os parlamentares para estar em Brasília. Esta é a solução.
O número de servidores da CMM não é fixo. A atual legislatura começou com 1.645 funcionários em janeiro, entre efetivos e nomeados em comissão e verba de gabinete. No mês seguinte, fevereiro, mesmo na pandemia, aumentou para 1.713 servidores. Em março haviam 1.750 servidores, quantidade que caiu para 1.736 em abril. Nos últimos meses houve crescimento, passando a 1.780 em maio, 1.791 em junho, 1.796 em julho e 1.802 em agosto. Os dados estão no portal da Transparência. Se os números de agosto forem mantidos no último bimestre de 2021, a despesa extra será de 3,964 milhões de reais com o auxílio extra somando os 2 meses. Em dezembro de 2020, o então presidente Joelson Silva concedeu abono de fim de ano a todos os servidores no valor de RS 300. Na época existiam 1.841 servidores na CMM e o gasto foi de R$ 552.300. Agora vamos falar do aumento do Bolsa Família. Atualmente, deputados aliados de Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, tentam conseguir votos para a aprovação de medidas favoráveis ao governo. Contudo, a PEC dos precatórios ainda se encontra parada, o que vem incomodando e preocupando integrantes do governo. Trata-se da proposta de emenda constitucional que poderá arcar com as despesas do novo programa assistencial, o Auxílio Brasil. Nesse sentido, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, se manifestou sobre a situação. Para ele, o pagamento dos R$ 400 para as famílias em condição de vulnerabilidade já tem confirmação mesmo em caso de derrota do governo. Em reunião com Lira na última quarta-feira, 27 de outubro, o líder da Casa Civil comentou sobre a possibilidade de estender novamente o auxílio emergencial, caso o espaço fiscal não seja conseguido por meio da aprovação da PEC. O auxílio emergencial possui o objetivo de fornecer uma compensação financeira a diversas famílias e trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade e que estão sofrendo os impactos da pandemia. Por esse motivo, o benefício, que já teve outras prorrogações, mas possui um encerramento previsto para este mês de outubro. Desse modo, uma nova extensão do programa emergencial paga aos brasileiros seria vista como uma espécie de plano B do governo. Para financiar esta nova etapa do benefício, então, a ideia seria de decretar novamente estado de calamidade pública, o que possibilita gastos acima do teto de gastos ou a edição de um crédito extraordinário. Recentemente, durante a última quinta-feira, 28 de outubro, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, utilizou suas redes sociais para declarar que a solução do governo é a aprovação da PEC dos precatórios. Isto é, medida que flexibilizaria o pagamento de dívidas judiciais da União por um período de 10 anos. Será votada na próxima quarta-feira presencialmente. Mobilizamos os parlamentares para estar em Brasília. Esta é a solução. Prorrogação de auxílio emergencial ou decreto de calamidade são meras especulações. Temos votos e vamos aprovar. O Barros. Além disso, o deputado também garantiu que, se a aprovação do novo Bolsa Família não acontecer, o governo recorrerá ao seu plano B. Se não tiver o Auxílio Brasil, haverá o auxílio emergencial. O governo não deixará de pagar aos mais pobres, completou Barros. Durante entrevista à CNN, João Roma, ministro da Cidadania, comentou sobre o tema. Assim, segundo ele, o governo não medirá esforços para auxiliar as famílias carentes do país. O governo está determinado em amparar os mais necessitados. Custe o que custar, disse o ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista da última quinta-feira, 28 de outubro. No entanto, estas foram as únicas informações que o ministro deu, não se aprofundando muito sobre o tema. Em reunião de deputados com o ministro Ciro Nogueira, os participantes debateram um artigo do ex-presidente Michel Temer. Texto, então, Temer defende que o aumento dos níveis de pobreza dos últimos 2 anos justifica a instauração do estado de calamidade. Há sempre a preocupação de que os vulneráveis, acentuada sua pobreza, possam rebelar-se e, em consequência, praticar atos que desagreguem a nação brasileira. Este fato revela a razoável imprevisibilidade e, em consequência, a urgência a que alude o artigo 167, parágrafo 3º, já mencionado. Acresce que um dos princípios fundamentais da nossa Constituição é a erradicação da pobreza, a teor do seu artigo 3, terceira, escreveu o ex-presidente. Desse modo, a situação do país justificaria a utilização da alternativa. Sei que estou levando essa interpretação às últimas consequências, mas ela tem 2 vertentes sistêmicas.
de um lado, reconhece que é calamitosa a realidade do pauperismo brasileiro, de outro, aplica a regra constitucional que não elimina o teto de gastos públicos. Somente assim demonstraremos ao mercado interno e internacional a nossa seriedade fiscal e a nossa preocupação com a pobreza. Contudo, especialistas econômicos relatam que o governo não necessitaria de decretar o estado de calamidade pública para conseguir prorrogar o benefício mais uma vez. Portanto, um caminho seria a criação de uma PEC sobre o tema. Nesse sentido, estes especialistas acreditam que decretar mais uma vez o estado de calamidade seria visto como um fato temerário. Isto é, já que não existem elementos plausíveis que justifiquem a ação, levando em consideração que a vacinação vem avançando em todo o país e medidas de flexibilização já estão sendo adotadas em diversos estados e municípios brasileiros. O que vocês acharam dessa notícia? Comente aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Novamente te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Somos o canal mais completo sobre o auxílio emergencial. Até a próxima e obrigado a todos vocês!